E aí, pessoal, que é o Elias, professor de História de vocês, né? Estamos aqui para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre o Brasil ali entre a Era Vargas, né? E o período democrático. A gente veio falando até aqui, né, sobre a conjuntura política, né, o processo político pelo qual o Brasil passou entre a Era Vargas, lá na década de 30, até os governos democráticos, né, da década de 50 e o início da década de 60. Então hoje a gente vai comentar sobre um outro aspecto desse período, que é o do desenvolvimento econômico, né? Como que se caracteriza esse processo de modernização econômica pelo qual o Brasil passa entre as décadas de 30, 40, 50 e o início da década de 60. É, e claro, né, todas as contradições que esse processo de modernização ele traz, né? Então é importante a gente pensar esse período, né, como marcado por muitos avanços em diversas áreas, mas também alguns recursos e, e, e problemas, né, fundamentais, tá? O tema dessa aula, pessoal, esse conteúdo vocês vão encontrar no tema 3 da unidade 4, tá? Façam a leitura, a gente vai ver parte por parte, né? Vamos iniciar pela Era Vargas, né? Vamos chamar assim a Era Vargas, e todo o processo de modernização, industrialização, desenvolvimento econômico que esse período ele produziu, mas também discutir sobre as contradições desse período também, né? As mazelas sociais que permaneceram e aquelas que se aprofundaram ao longo dessas décadas, tá? Então, façam a leitura do tema, tá? Anotem, façam as anotações que forem necessárias, leiam com bastante atenção. E qualquer dúvida, seja na leitura, seja no vídeo, me envia lá no Google Class, que aí eu vou responder e aí a gente vai dialogando, tá? Então vamos lá para nossa aula. Então, pessoal, o que a gente tem, né, no Brasil é um processo de modernização, né? E quando a gente fala de modernização, é importante a gente pensar esse termo no sentido amplo. A gente está falando de modernização tecnológica, nós estamos falando de modernização econômica, né? A economia do Brasil se modernizando, se transformando, o processo de industrialização que segue essa modernização, a urbanização também que se caracteriza, né, por essa modernização, mas uma modernização que é em si muito contraditória, né, tendo em vista que é, há um processo de modernização, mas ao mesmo tempo um processo de aprofundamento das desigualdades sociais, de exclusão social, uma modernização muito centralizada, uma modernização desigual. Então tudo isso é importante a gente ter em mente para poder entender, né, de forma mais ampla esse processo de modernização, né? O Brasil ele é marcado por um longo processo que chega até nós hoje, né? Um amplo processo de modernização, mas uma modernização que é em essência excludente, né? Que é contraditória, né? Que avança em determinados sentidos, mas que recua em outros sentidos. Então, quer dizer, é importante a gente ter esse conhecimento para a gente poder compreender essa modernização. Para isso, a gente começa lá na Era Vargas, né? A Era Vargas tentando aqui entender, né, ou caracterizar a economia brasileira naquele momento, né? E claro que o processo de modernização econômica ela vem, né, em decorrência dessa conjuntura econômica pela qual o Brasil vivia na década de 30, vamos botar assim. Então, olha só, até o início dos anos 30, o que a gente tinha? O Brasil ele era uma economia majoritariamente agroexportadora, né? Quer dizer, a produção agrícola ela se sobrepunha a todos os outros setores, né, da economia. Uma economia agrícola muito fundamentada ainda na lógica da monocultura, né, da cultura de um único produto em um sistema produtivo extensivo, né, constante e intensivo também, baseado também no latifúndio, na grande propriedade de terra, que é uma característica que na verdade permanece até os dias de hoje, né?
Então, a ideia de grandes latifúndios, né, de grandes propriedades de terra, terras extremamente extensas, é uma característica desse período inicial aí, né, até a década de 20, até a década de 30 principalmente, né? Só a gente lembrar que durante os primeiros 30 anos da República, nós temos aí a chamada República Oligárquica, a República do Café com Leite, né? Então, demonstrando que esse aspecto agroexportador, né, monocultor e latifundiário, ele permanecia. Outra característica muito importante dessa economia nesse momento é a hierarquia social que era colocada aí, né? Que fundamentava as relações sociais de certa forma. Então, basicamente, o que a gente tinha era uma sociedade dividida, né, entre aspas aí, entre os trabalhadores e aqueles grandes proprietários de terra, né, grandes proprietários que concentravam em si um poder econômico e um poder político bastante elevado, né? Então, quer dizer, mais ou menos de forma bem geral, era a economia lá até a década de 30, ali mais ou menos, né? Até o início dessa década de 30, nós tínhamos essa característica, né? Brasil agroexportador, baseado na monocultura, no latifúndio e uma sociedade muito hierarquizada dentro de uma lógica, né, que dividia trabalhadores e aqueles grandes proprietários de terra, né, que geralmente a propriedade de terra vinha consigo, além do poder econômico, uma influência política muito intensa, né? Daí, por exemplo, o poder das oligarquias, que a gente já comentou lá quando a gente estava falando de República Velha. Quer dizer, então é essa a tonalidade aí da economia no Brasil lá na década de 30. E por muito tempo, né, isso a gente pode voltar até lá ao período imperial do Brasil. O Brasil ele vivia, né, na dependência de um modelo agroexportador. Então, produzia-se para exportar. Então, a agricultura no Brasil, ela fundamentalmente ela era produzida para exportação, não para o mercado interno. Então, a gente pensa no café, quando a gente pensa, sei lá, se você voltar lá atrás ainda, né, no período colonial, por exemplo, a gente tem a cana, né, que também era feita para exportação. Então, o café, o cacau, a soja, posteriormente, foram produtos que vão ser desenvolvidos, né, de agricultura, produtos agrícolas que eram cultivados principalmente para exportação, né, com esse objetivo claro, tá? Isso, claro, né, gerou por muito tempo, como eu falei, já o fortalecimento dessas oligarquias, porque, por exemplo, quando você pensa no café, o café foi o que deu poder aos chamados barões do café. Então, esse poder dado por essa importância econômica desses produtos, ele era convertido não apenas em poder econômico, mas poder político também. Não é à toa que as oligarquias cafeeiras, né, governaram a Primeira República até a década de 30, mais ou menos. Né? Então quer dizer, esse fortalecimento está ligado a esse modelo econômico extremamente dependente desses produtos agrários, esses produtos agrícolas que eram exportados. Não é à toa que, por exemplo, na década de 30, quando você tem a crise de 1929, uma queda drástica nas exportações, né, de café, vai fazer com que o Brasil passasse a buscar outros meios aí, né, de fortalecer a sua economia, de certa forma desviando um pouco desse modelo, né, exclusivamente agroexportador, assim, né, em que a exportação principalmente o Brasil, né, que trazia aí um produto, basicamente um produto, né, com grande demanda, que era o café. Então, quer dizer, isso vai mudar. Olha só, como eu falei, né? Então, a redução na exportação de café, né? A dificuldade de importar industrializados, tá? Revelavam que o Brasil precisava passar por algumas reformas econômicas, né? Quando você tem a crise de 29, pessoal, o preço do café ele vai, né, cair muito. O Vargas, inclusive, chega a comprar milhões de sacas de café dos proprietários para evitar o para evitar que o preço do café caísse demais. E aí essa ideia
né? Era justamente para sustentar a economia brasileira e impedir que a economia entrasse numa crise grave, né? Como é o caso aí do que ocorreu, por exemplo, em outros países na América Latina ou mesmo lá nos Estados Unidos, né? Então era preciso, né, repensar a economia brasileira para garantir um certo equilíbrio. Daí a necessidade de reformas importantes, né, reformas econômicas, a necessidade de importar produtos industrializados, né, já que o Brasil possui ainda uma indústria muito embrionária, ainda estava ali nos seus primeiros momentos. A indústria brasileira ela era muito limitada, né? A indústria brasileira, assim, né? A indústria no Brasil, de certa forma, né? Porque muitas dessas indústrias vinham de fora, então ainda estava num estágio muito embrionário, ainda incapaz de sustentar de forma muito efetiva a economia nacional. Então acabava se buscando muito esses produtos industrializados na Europa, né, nos Estados Unidos. E com a crise, com as guerras, isso vai se demonstrar um problema, já que vai ficando difícil de conseguir essas importações, tá? E aí que você vai ter o Vargas, né? O Vargas que vai, na década de 30, mirar os seus esforços e a sua política econômica num processo acelerado de industrialização, né? Um processo de industrialização nacionalista. É importante lembrar disso, né? Quando a gente pensa no Vargas, é importante pensar numa política econômica de industrialização, mas uma política econômica de industrialização fundamentada no ideal nacionalista, né? O Vargas queria desenvolver a indústria nacional, a indústria local, né? E ao mesmo tempo a diversificação da produção, né? Não apenas a indústria de um único setor, de um único produto, né? E isso vale tanto para a produção industrial como para a produção agrícola, né? Então a ideia de diversificar a produção, ela trazia a possibilidade de você ter diversos produtos que garantissem uma base mais sólida para essa economia. Quando uma economia ela se baseia, né, ela se sustenta num único produto ou num produto majoritário, por exemplo, como era o café lá na década de 20, isso é um risco, né? Porque a partir do momento que aquele produto ele entra em crise ou ele passa a ser desvalorizado, aquela economia ela pode colapsar devido, né, à sua dependência daquele produto. Então, diversificar essa produção era uma forma de garantir mais equilíbrio para essa economia, né? E o Vargas ele vai, né, investir muito nesse processo de industrialização e a gente vai ver o que um processo de industrialização que vai se aprofundando e que vai ganhando forma ao longo da década de 30, principalmente nas áreas ali do Sudeste, né, ali do Rio, e são principalmente Rio e São Paulo, né? Rio e São Paulo vão ser o eixo da elite industrial no Brasil, né? Não é à toa que vai atrair mão de obra vinda de diversas partes do Brasil, principalmente Norte e Nordeste, né? Que vão migrar para trabalhar, né, nessas indústrias, nessas fábricas que começavam a surgir ali no eixo Rio-São Paulo ao longo da década de 1930, 1940 e assim por diante. Então, acho que acaba que todo mundo já ouviu falar nesse esquema de migração de nordestinos para a região ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, né, que era que é o maior polo industrial, né? E muita dessa mão de obra foi absorvida nessas indústrias, né? Até se fala, né, que de certa forma quem construiu, né, essas cidades foram esses imigrantes, por conta desse fluxo bastante intenso de imigração e também por essas cidades sediarem, né, essa, esse conglomerado industrial, de certa forma, tá? Então, quer dizer, você vai ter um processo de industrialização já de cara bastante desigual, né? Principalmente no que se refere à questão de desigualdade regional. Então, você vai ter um processo de industrialização centralizado ali na região sul-sudeste, enquanto que a região norte e nordeste aqui ficava, de certa forma, marginalizada nesse processo, né? E só muito recentemente é que esse processo de industrialização ele vai se espalhando pelo Brasil, né? Mas nesses primeiros anos, ali na década de 30, você vai ter uma indústria muito centralizada na região ali, Rio e São Paulo.
O que leva, como eu falei, né, vários desses trabalhadores de outras regiões, né, pobres, retirantes da seca, que, enfim, né, não tinham muitas condições de vida e aí vão migrar para essas cidades em busca de melhores condições de vida, né? Tem até um poema do Patativa do Assaré chamado A Triste Partida, que também que relata muito disso, né? Então, quer dizer, você tem esse processo aí de migração. A gente vai ver um contingente, né, de populações bastante pobres vindo para essa região onde vão ser bastante explorados, né? É, e onde, na verdade, essas desigualdades vão se aprofundar ainda mais, né? Então, quer dizer, aqui começam as primeiras contradições desse modelo de modernização, desse processo de modernização. Tá?